O marido envergonhado da esposa a apresentou como empregada doméstica. Anos após o divórcio, ao se reencontrarem, ele ficou nervoso ao ouvir alguém chamando Karen pelo nome. Karen nasceu como a primeira filha de uma família extremamente conservadora, que seguia rigorosamente as tradições. Desde cedo percebeu que não correspondia às expectativas de seus pais. Enfrentando o peso de não ser o filho homem que eles desejavam, sua mãe também sofreu duras críticas por dar à luz uma menina. A rejeição se intensificou quando 1 ano depois seu irmão nasceu. Karen foi injustamente culpada pelos problemas familiares, enquanto seu irmão recebia todo o amor e cuidado. Crescendo em meio à solidão e à constante obrigação de se sacrificar pelo bem-estar do irmão, Karen desenvolveu uma forte resiliência. Ao longo do tempo as diferenças entre eles ficaram mais claras. Enquanto seu irmão estudava em uma prestigiada escola particular, ela lidava com condições difíceis, apesar do forte desejo de continuar seus estudos. Seu pai zombou da ideia, achando que investir na educação de uma garota era um desperdício. Aos 17 anos Karen conseguiu emprego em uma fábrica de tecidos, trabalhando durante o dia e estudando secretamente à noite. Apesar das palavras cruéis de seu pai, ela persistiu e, aos 20 anos, obteve sucesso ao passar no exame equivalente ao diploma do ensino médio. Determinada a não ser subestimada por ser mulher, Karen optou pela independência e igualdade. Depois de 20 anos de luta silenciosa, saiu de casa, passou a morar sozinha e conseguiu um emprego em um restaurante. Foi lá que conheceu e se casou com Vicente, filho do dono do restaurante, um jovem que planejava retomar seus estudos após o serviço militar. Vicente foi o primeiro a elogiá-la de forma genuína, tocando profundamente seu coração, e logo o carinho entre eles se transformou em amor. Em menos de 1 ano de namoro, decidiram se casar em segredo e foram morar juntos no pequeno apartamento de Karen. No entanto, o segredo não durou muito. Quando a mãe de Vicente, que também era chefe de Karen, descobriu sobre o casamento, ficou chocada e furiosa. Vê-la confrontou Karen com raiva, expressando desaprovação pela decisão e acusando-a de trazer problemas para a família, afirmando que Vicente poderia ter um futuro melhor ao lado de mulheres mais adequadas. Assustada, Karen explicou que não havia seduzido seu filho. Apenas se apaixonaram. A mãe, não aceitando a situação, demitiu Karen sem pagar o que lhe devia. Mais tarde, em um acesso de fúria, a mãe invadiu o apartamento do casal e destruiu tudo que encontrou pela frente. Karen ficou apavorada até que Vicente chegou e testemunhou o caos. Ele interveio reafirmando sua decisão de casar e revelando o que esperava um filho. A sogra desconfiada questionou a paternidade da criança, mas Vicente defendeu a esposa bravamente e garantiu que o filho era seu. Diante disso, a mãe caiu no chão chorando, lamentando o suposto desperdício do futuro brilhante de Vicente. Mesmo em meio à difícil situação financeira e à rejeição dos pais, Vicente prometeu realizar uma verdadeira festa de casamento quando as coisas melhorassem. Karen, apesar das adversidades, expressou sua felicidade com a vida que tinham. No entanto, enquanto suas palavras eram sinceras, Vicente sentiu que ela estava escondendo parte da verdade. Grávida e exausta, Karen equilibrava o trabalho doméstico com pesado trabalho no restaurante. Sua sogra constantemente reclamava e a acusava de preguiça, sem compreender a carga de trabalho que Karen enfrentava. Durante mais de 5 anos, Karen suportou isso diariamente. Muitas vezes chorando escondida e questionando por que precisava passar por tudo aquilo. Seu marido foi seu apoio, segurando sua mão com amor e oferecendo conforto. A vida de Karen virou um turbilhão quando a sogra, enganada por um charlatão de investimentos, perdeu todas as suas economias. Desesperada, a sogra perguntou como isso podia ter acontecido, culpando-se pela situação. Vicente, também em desespero, buscava soluções. Karen tentou acalmá-lo, sugerindo alugar um apartamento simples com suas economias. No entanto, a sogra irritada culpou Karen pela situação, expressando preconceitos e menosprezo. Mesmo diante dessas palavras duras, Karen sentiu uma tristeza profunda, mas manteve o foco em cuidar de sua filha. Com o dinheiro disponível, alugou um pequeno apartamento, determinado a construir uma nova vida para sua família. Com o passar do tempo, a sogra adoeceu e Vicente trabalhava em 2 empregos para melhorar a situação financeira. Karen não ficou inativa, fazendo trabalhos extras em casa para ajudar nas finanças. Ao longo de mais de 10 anos, a luta para manter as contas em dia foi árdua e o amor de Vicente por Karen desvanecia. Apesar das dificuldades, ela se acostumou com essa vida difícil. Focando em criar sua filha da melhor maneira possível, a sogra nunca perdia a oportunidade de expressar descontentamento, acusando Karen de mimar demais a filha.
Karen respondia firmemente, defendendo suas escolhas e valorizando o esforço conjunto com seu marido para proporcionar o melhor para a família. A sogra respondia com desprezo, afirmando que estava naquela situação por causa da família de Karen. Mesmo sem recursos, Karen não se intimidou e apontou que a situação era resultado do engano sofrido pela sogra. Irritada, a sogra começou a quebrar coisas pela casa. Karen, segurando a filha, decidiu sair, mas eventualmente voltou após reconsiderar sua atitude. No entanto, a sogra, mesmo após a briga, agiu como se estivesse doente, buscando despertar pena no filho. Vicente, que sempre estava por perto, começou a criticar Karen por não cuidar bem da mãe. Levando a uma discussão entre o casal, apesar dos desafios, Vicente perseverou trabalhando duro para cuidar da família e comprar uma nova casa. Durante a mudança, a sogra menosprezou a contribuição de Karen, atribuindo o sucesso apenas a Vicente. Mesmo sabendo da importância do esforço dela, Karen optou por manter isso para si mesma, acostumada a ser desvalorizada pela sogra. No entanto, a esperança de Karen foi abalada quando seu casamento começou a desmoronar. Vicente agora trabalhava como vendedor em uma empresa de construção e passava noites furalegando reuniões de trabalho. Karen, desconfiada, percebia que essas saídas incluíam bebedeira e a presença de outras mulheres. Os comentários insensíveis de Vicente sobre sua aparência e a falta de reconhecimento por seus esforços machucaram profundamente Karen. Em uma noite difícil, após ouvir palavras duras do marido, ela lavou o rosto, misturando água e lágrimas, enquanto Vicente saiu para trabalhar ainda um pouco bêbado. Algumas horas depois, ele ligou para Karen exigindo que ela levasse um contrato esquecido em casa ao seu escritório em apenas 15 minutos. Com pressa, Karen Moll teve tempo de se vestir adequadamente, pegou a bolsa, o contrato e chamou um táxi, algo que raramente fazia. Ao chegar ao escritório, Vicente a repreendeu pela forma como estava vestida, envergonhado pela situação. Nesse momento, um colega bem vestido se aproximou, chamando a atenção de Vicente. Perguntando sobre o contrato importante a ser assinado, Vicente tentou manter a calma, admitindo que havia esquecido o contrato em casa. Quando questionado se Karen era sua esposa, ele apresentou como uma funcionária contratada para ajudar na limpeza, ignorando sua relação conjugal. Ele apresentou como uma funcionária contratada para ajudar na limpeza, ignorando sua relação conjugal. Karen, sentindo-se como se tivesse levado uma facada, testemunhou o marido se afastando sem demonstrar arrependimento. Ao ouvir os colegas dele comentarem sobre ela, Karen ficou arrasada, voltou para casa chorando e como se hipnotizada. Parou em um shopping comprando várias roupas novas na esperança de se sentir melhor. No entanto, ao chegar em casa, Vicente a criticou implacavelmente, recusando-se a reconhecer o valor de suas compras, e insultou-a dizendo que parecia uma mendiga. Enquanto a sogra também se juntava à crítica, Karen, com o coração pesado, se recusou a devolver as roupas, enfrentando o desrespeito de ambos, que a consideravam inadequada para o sobrenome da família. Ela sentiu uma intensa raiva e desespero tremendo diante da maneira como a família de Vicente a tratava. Cansada dessa humilhação na frente da filha, ela tomou a difícil decisão de pedir o divórcio. Ao confrontar Vicente, ela expressou sua determinação em não ter mais vínculos com ele e exigiu que procurasse outro lugar para morar. A surpresa de Karen atingiu um novo patamar quando Vicente confessou que estava envolvido com outra mulher e que pretendia trazê-la para morar na mesma casa. Diante dessa audácia, Karen se recusou a sair da casa, que ajudou a construir e dar vida. A sogra, em um gesto cruel, jogou as roupas de Karen no lixo, acusando-a de prejudicar o futuro de seu filho. A filha do casal, testemunhando a cena, implorou à mãe para não aceitar essa situação. A sogra culpou Karen pela suposta insolência da filha, mas a garota respondeu com raiva, expressando seu ódio e acusando a avó de maltratar as pessoas. Determinada a defender seus direitos, Karen propôs resolver o divórcio o mais rápido possível. Mas só sairia de casa após receber metade do valor e a garantia de pensão alimentícia. Vicente ironicamente acusou-a de ganância. Mas Karen argumentou que eram seus direitos, já que contribuiu significativamente para a compra da casa. A sogra incentivou Vicente a expulsar Karen e a filha. Em meio à discussão, Bia confrontou o pai, ameaçando revelar sua verdadeira natureza no trabalho. Indignado, Vicente gritou contra a insolência da filha diante da iminente revelação. O maior pesar foi ter respaldado uma filha ingrata como você. Karen, sentindo a dor da filha, interveio, pedindo para ele não falar assim com Bia e destacando que a filha nunca dependeu do dinheiro dele para comer ou estudar. Esta defesa inesperada surpreendeu Vicente, que contava com a submissão de Karen para assinar os papéis do divórcio.
Contra as expectativas naquela noite, Karen exigiu seus direitos e Vicente transferiu o dinheiro prometido após o divórcio. Após passar por um longo período de tristeza, Karen procurou uma maneira de se sustentar e pagar a educação de Bia. Ela buscou empregos de governanta por meio de uma agência. Aceitando trabalhos de curta duração, sua dedicação e empenho nas tarefas da casa e atenção aos detalhes foram reconhecidas, levando-a a receber uma proposta para limpar a casa e cozinhar 3 vezes por semana com um salário bem maior do que ganhava anteriormente. Ao começar a trabalhar para Álvaro, Karen se deparou com um dilema. Pois a residência já estava impecável, ela temia perder a oportunidade de ganhar um salário maior, então começou a buscar tarefas adicionais por iniciativa própria, após um tempo. Ao perceber que Álvaro não expressava insatisfação, Karen escreveu um bilhete explicando que estava disponível para preparar refeições especiais se ele aceitasse. Um dia, observando a data circulada no calendário de Álvaro que não correspondia aos dias normais de trabalho, Karen questionou sua importância antecipando-se ao evento. Decidiu cozinhar na noite anterior, perdendo-se no prazer de preparar a comida. Álvaro voltou e a surpreendeu questionando o motivo de ela estar cozinhando tanto. Karen explicou que notou a data importante em sua agenda e pensou em preparar uma refeição especial. Observando as sacolas de compras, indicando que ele talvez quisesse cozinhar para uma data especial, deixando Karen com dúvidas sobre o que estava por vir. Diante da incerteza sobre como agir, teve a sorte ou talvez não de o patrão se calar e não tocar mais no assunto. Após o incidente com a comida, ele apenas disse para colocar tudo em ordem e ir embora. Karen ficou na cozinha repleta de aromas deliciosos. Tentando compreender o que havia acontecido, temia ter perdido o emprego devido ao mal-entendido. Mas, para sua surpresa, não recebeu nenhuma advertência. Com o coração pesado, ela foi trabalhar no dia seguinte e uma agradável surpresa a aguardava. Encontrou um bilhete na geladeira agradecendo pela comida. Esse simples gesto a deixou feliz e inspirada. Por conta desse acontecimento inesperado, Karen passou a limpar a casa e cozinhar com ainda mais entusiasmo e dedicação. Foi nesse momento que percebeu, talvez pela primeira vez, o valor do trabalho doméstico. No dia seguinte, recebeu um bilhete pedindo para reduzir as porções das refeições. Isso marcou o início de uma nova forma de comunicação entre eles através de bilhetes. Deixados aqui e ali, mensagens como a sopa estava deliciosa. Por favor, deixe quente para quando chegar tornaram-se frequentes. Essa troca de notas continuou por alguns meses e Karen começou a ansiar pelos dias de trabalho, sem medo do que preparar. Observando as mudanças na casa e percebendo que Álvaro sorria mais, um dia Bia intrigada perguntou a Karen se ela estava namorando alguém. Ela tentou esconder seu desconforto, mas Bia ficou um pouco desconfiada. Em uma manhã de trabalho Karen percebeu que Álvaro não estava bem. Apesar de ele sugerir que Karen fosse para casa para evitar contaminação, ela preocupada com o bem-estar comprou remédios e preparou uma canja de galinha, deixando um bilhete na geladeira orientando-a a tomar o remédio e consumir a sopa. Em agradecimento, no outro dia encontrou vários produtos de beleza deixados para ela. Quando Álvaro chegou em casa, ele pareceu surpreso ao encontrá-la ainda lá, pois pensava que Karen já tinha ido embora. Iniciando a conversa, Karen agradeceu pelos presentes, mas expressou desconforto em aceitá-los. Álvaro insistiu, mencionando que era uma forma de agradecer pelo carinho e pelas saborosas refeições que ela preparava. Karen gentilmente aceitou os agradecimentos e destacou que cozinhar para ele era um prazer. Ele compartilhou a melancolia de sentir falta da companhia da família, algo que não experimentava há muito tempo, ressaltando que a comida adquire um sabor especial quando compartilhada. Surpreendentemente, o chefe propôs jantar juntos. Karen, embora surpresa, aceitou, mencionando que não se sentava para jantar com o homem desde o divórcio. Durante o jantar, a conversa fluía naturalmente, e Karen descobriu que a data marcada no calendário era para lembrar o dia da morte da mãe de Álvaro, não um compromisso romântico como havia presumido. À medida que conversavam, ela percebeu que ele era diferente dos homens de seu passado. Álvaro compartilhou suas experiências e desafios, incluindo o impacto de sua busca por relacionamentos verdadeiros. Quando a conversa virou para o ex-marido de Karen, ela suspirou e explicou que se divorciaram após uma traição. Na manhã seguinte, Karen encontrou um bilhete de Álvaro, convidando-a para mais jantar junto com um cartão de crédito para comprar ingredientes para o almoço. Diante dessa situação, Karen refletiu sobre como proceder. Dividida entre o profissionalismo e seus sentimentos, decidiu devolver o cartão com o bilhete, enfatizando a importância de manter a relação profissional separada da vida pessoal. No dia seguinte, ela se surpreendeu com o toque do telefone, temendo inicialmente uma possível demissão.
Quando Álvaro abriu seu coração para Karen em uma conversa pessoal, ele revelou que desenvolveu sentimentos por ela ao conhecer sua história. Ele expressou o desejo de tê-la ao seu lado, junto com Bia como parte de sua família. Karen, cautelosa devido a experiências passadas, hesitou inicialmente. No entanto, após encorajamento emocional de Bia e reflexão pessoal, Karen aceitou a proposta de casamento de Álvaro, concordando em começar uma nova vida ao lado dele. Durante os preparativos para o casamento, enquanto escolhia seu vestido de noiva em um shopping da cidade, Karen teve um encontro inesperado com Vicente, seu ex-marido. Apesar das provocações de Vicente sobre sua presença ali, Karen defendeu sua busca pela felicidade, deixando claro que sua vida não dependia mais da aprovação dele. Vicente mudou abruptamente de tom ao perceber a aproximação de Álvaro. Álvaro advertiu Vicente para não incomodar Karen novamente, reforçando que ela agora era parte de sua vida e que não toleraria interferências do passado. Em busca de segurança, Karen deixou o shopping ao lado de Álvaro. Mais tarde, ela descobriu que Bia já havia mostrado algumas fotos de Vicente para Álvaro anteriormente, explicando como ele o reconheceu tão rapidamente. O casamento de Karen com Álvaro foi um evento dos sonhos. Porém, dias depois, Vicente reaparece novamente insistindo em ver Bia. Diante da intensificação da discussão, Álvaro ameaçou chamar a polícia por invasão de propriedade, fazendo com que Vicente partisse assustado e nunca mais incomodasse a família. Com a vida sorrindo para Karen, Bia compartilhou seus planos de estudar fora do país e encontrou apoio em Álvaro. Refletindo sobre o passado, Karen expressou sua gratidão a Álvaro, compartilhando juntos esperanças de um futuro melhor. Bia, por sua vez, seguiu morando no exterior. Se você gostou desta história, deixe seu like e seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo nossos próximos vídeos. Obrigado.